Você está no quadro João Pedro Torales Responde. E a pergunta de hoje é do irmão Isaac, lá de Niterói, do Rio de Janeiro. E a pergunta dele é uma pergunta fantástica. Apocalipse 22:2 está escrito que as folhas da árvore da vida servirá de cura para os povos. E aí, irmão João Pedro, como entender isso? Olá, seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Deus te abençoe grandemente neste canal. E hoje com o quadro João Pedro Torales Responde, que é um quadro aí novo neste canal, ao qual você envia perguntas, escritas, e aí eu vou selecionar. Eu achando interessante a tua pergunta, eu vou deixar aí o link do meu Instagram e você vai mandar o vídeo por lá, ok? São muitos vídeos, então demora um pouco para me responder, mas conforme o tempo eu vou respondendo. Amados, hoje a pergunta é fantástica. A pergunta aí é do irmão Isaac, lá de Niterói, do Rio de Janeiro. A pergunta é sobre Apocalipse 22:2, né? E aí, irmão João Pedro, essas folhas, que vão servir de cura para os povos, mas lá não vai ter enfermidade dentro do Jardim do Éden ou da Cidade Santa. Como entendermos isso, Isaac? A tua pergunta realmente aí, não é fácil de responder. E eu vou colocar aqui o teu videozinho, tá? Você fazendo essa pergunta e aí depois eu irei responder com a graça de Deus. Vamos lá. Olá, amigos. Olá a todas as pessoas que acompanham o canal João Pedro Torales. Eu me chamo Isaac e falo aqui da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E a minha dúvida é a seguinte. É referente a um texto que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 22, no verso 2, que diz assim: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aqui a Bíblia diz que essas folhas serão para a cura dos povos. Mas cura de quê? Se na nova terra não haverá nenhum tipo de mal, nenhum tipo de doença, nem morte, nem pranto, nem luto e nem dor. Por que a Bíblia diz que essas folhas servirão para a cura? A cura de quê? Desde já eu agradeço, que Deus possa continuar abençoando a todos vocês e também ao seu canal João Pedro Torales, e que você, irmão, possa continuar nesta jornada, porque isso tem ajudado a muitas pessoas a estudarem a palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima. É isso aí, irmão Isaac. Muito boa a tua pergunta, uma pergunta até bem complicada de responder, mas uma pergunta fantástica. Vamos ler o texto aqui para nós aí, para mim poder responder segundo o meu conhecimento, ok? Vamos ler Apocalipse 22:2, diz: no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Muito bem. E aí? Lá na Cidade Santa não tem enfermidade. Lá não tem doença. Lá não tem mais algum tipo de enfermidade para que possa servir de cura para isso. E aí, irmão João Pedro? Como fica isso? Como entender isso, Amados, o termo folhas na Bíblia, folhas, ele tem grandes significados, folhas na Bíblia, folha verde na Bíblia significa o quê? Vida, vida. A folha seca simboliza morte. Então a primeira coisa que eu quero que você avalie aqui é entender primeiramente esses significados. Folhas verde simboliza vida. Folhas seca simboliza morte. Lá dentro do Jardim do Éden, está a árvore da vida, uma árvore literal, uma árvore belíssima, que produz frutos. E esses frutos, ainda que nós já sejamos glorificados, através do poder de Deus, e estamos salvos para não mais morrer,
Então essa árvore da vida é colocado como uma lei, né, dentro do Jardim do Éden, dentro da Cidade Santa, ao qual nós temos que participar e comer esse fruto de mês em mês. Ainda que nós sejamos imortais em Deus, Deus cria a árvore da vida para que a gente possa perceber que nós temos uma dependência de Deus. Ainda que sejamos salvos, nós continuaremos dependendo de Deus. E aí vem a pergunta-chave. Os frutos são para a nossa alimentação, são para a nossa manutenção. Ainda que sejamos imortais, nós precisamos nos alimentar e comer da árvore da vida, porque é uma regra que Deus criou para mostrar para nós, salvos, que mesmo salvo, dependemos de Deus. E as folhas, irmão João Pedro? As folhas como cura para os povos ou para os salvos, não é uma cura de enfermidade, não é uma cura de sofrimento, não é uma cura para a morte ou para a dor, porque tudo isso já foi curado. Mas esse sentido de cura, né, ele apresenta uma confirmação que nunca mais haverá maldição ali. Então essa cura é uma garantia, dessas folhas lindas, é uma garantia para mostrar para nós que não haverá mais maldição, que não haverá mais luto, que não haverá mais sofrimento, que não haverá mais enfermidade, porque tudo já foi vencido. Acompanhe esse raciocínio meu no verso 3. Vamos ler o verso 3 de Apocalipse 22, verso 3. Vamos lá, diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará também o trono de Deus e do Cordeiro, né? E os seus servos o servirão. Ou seja, nunca mais haverá maldição. Ou seja, essas folhas que mostram a cura simboliza que tudo isso terminou, que não vai ter mais choro, não vai ter mais lamento. Então a cura é no sentido de garantir para nós que não haverá mais maldição, que não haverá mais tristeza, que não haverá mais luto, porque tudo foi vencido. É nesse sentido que eu creio que essas folhas servirão de cura, uma garantia de Deus que tudo foi vencido. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E se vocês gostaram dessa resposta, gostaram deste vídeo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Fique na paz.